E se aquilo que você sempre chamou de amor fosse, na verdade, um pacto silencioso com a sua própria sombra? E se a imagem do relacionamento perfeito escondesse rachaduras que só se revelam quando a máscara cai? Há sinais que não aparecem na superfície, símbolos que falam em sonhos, silêncios que gritam mais alto do que qualquer discussão. Quando a psique começa a revelar o que estava escondido, não há retorno ao antigo normal. A pergunta que permanece é: você realmente quer enxergar? Carl Jung nos lembra que o narcisista vive prisioneiro de um espelho que nunca se satisfaz. Mas o que acontece quando esse espelho é quebrado por alguém que não entra mais no jogo? Quando a mulher deixa de ser personagem e se torna autora do próprio mito, algo sagrado se move no invisível. Não é grito, não é confronto evidente, é um desmonte interno, onde o poder muda de lugar sem anúncio. E quem observa de fora sente que algo terminou, mas não entende o que. Há momentos em que o inconsciente coletivo parece conspirar para apontar um fim. As pequenas coincidências, as repetições estranhas, os sonhos insistentes, tudo começa a formar um desenho que não pode mais ser negado. A mulher sábia não luta contra o narcisista no campo onde ele domina. Ela simplesmente retira a energia que o alimenta. Ele continua falando, mas algo dentro dele percebe que o palco ficou vazio. É nesse silêncio que o verdadeiro colapso acontece. Você já sentiu que alguém perdeu o controle sem que nada explícito tivesse acontecido? Como se uma estrutura inteira desabasse sem ruído. Jung diria que é o self reclamando o que lhe pertence. A mulher que desperta sua própria consciência não destrói com as mãos. Ela destitui com presença. O narcisista tenta repetir o antigo roteiro, mas as falas já não funcionam. Ele sente, antes de entender, que a fonte secou. E é aí que o medo muda de lado. Talvez você reconheça esses sinais. Talvez já tenha vivido alguns deles sem conseguir nomear. Talvez esteja sentindo agora que algo grande está sendo revelado dentro de você. Não há respostas fáceis, não há atalhos, não há conclusões aqui. Há apenas um caminho que se abre diante de quem ousa olhar para dentro. Continue, porque o que parece destruição pode ser, na verdade, a única libertação possível. Atravessar esse terreno não é um ato de coragem comum, é um chamado silencioso que começa como um incômodo no peito e se espalha feito sombra viva. De repente, aquilo que antes era rotina ganha contornos estranhos, como se cada gesto carregasse um significado oculto. A mulher olha para o próprio reflexo e já não se reconhece no papel que vestia. Há uma pergunta que não deixa descansar. Em que momento a minha alma começou a se calar? E é nesse instante que a narrativa muda de direção, sem alarde, sem aplauso, apenas com a força de algo que despertou por dentro. O narcisista continua com suas falas ensaiadas, mas algo essencial se rompeu no ar entre os dois. O jogo que antes parecia inevitável, agora soa vazio, repetitivo, quase infantil. Como se as palavras dele ecoassem em um salão sem mobília, sem eco verdadeiro. Carl Jung diria que a psique cansou de negociar com a própria sombra alheia. A mulher percebe que não precisa vencer o outro, precisa apenas deixar de trair a si mesma. É nesse ponto que a energia muda de lugar, e ninguém anuncia isso. Não há cena dramática, não há plateia, não há espetáculo. Há apenas a retirada silenciosa de um combustível antigo. A necessidade de ser validada por quem não sabe amar. A ausência dela pesa mais do que qualquer confronto. E ele sente, mesmo sem admitir, que algo irrecuperável escorreu entre os dedos. Memórias esquecidas começam a voltar como fragmentos de sonho, momentos em que ela calou o que queria dizer, risos que não eram risos, promessas feitas contra si.
Cada lembrança retorna, como se buscasse ser reorganizada, como um quebra-cabeça psíquico querendo se completar. Nada disso é confortável. Há dor, há resistência, há vontade de voltar ao conhecido, mas existe também uma força que não se deixa mais silenciar. Nesse processo, a imagem dele começa a rachar de dentro para fora. Não porque ela o ataca, mas porque o espelho que o sustentava deixa de existir. O narcisista sempre precisou de palco, e o palco era a atenção, a culpa, o medo. Quando a mulher sábia se reencontra com a própria essência, ela sai desse teatro invisível. E sem esse cenário, o personagem principal perde o roteiro. O inconsciente fala em símbolos, não em frases diretas. Sonhos mais vívidos aparecem, coincidências se repetem, encontros aparentemente aleatórios trazem mensagens. É como se a vida inteira começasse a apontar na mesma direção, insistindo em algo que ela já sabe, mas ainda hesita em aceitar. A sensação é de estar diante de uma porta que só se abre por dentro. A pergunta é: estou pronta para atravessar? Há momentos de recaída, de saudade do conhecido, de vontade de explicar, provar, convencer. Mas logo vem o cansaço profundo, o esgotamento da alma que não aceita mais mendigar migalhas emocionais. A força não está em gritar, está em não negociar mais com o que fere. Esse é o ponto de virada invisível, aquele que ninguém vê, mas que muda tudo. E é exatamente aí que a história começa de verdade. No silêncio, ela descobre que não está sozinha. Há uma inteligência maior conduzindo esse processo, algo que Jung chamaria de self, a totalidade que chama de volta o que foi perdido. Essa presença não obriga, apenas convoca. Sussurra em forma de intuição, arrepio, pressentimento. E quanto mais ela escuta, menos espaço sobra para o antigo ciclo. Ele tenta repetir os velhos truques emocionais: culpa, vitimização, sedução, indiferença calculada. Nada encaixa como antes. As palavras dele batem em uma porta que já foi fechada suavemente por dentro. Ela não odeia, não se vinga, não disputa. Apenas se retira do campo onde sempre perdia a si mesma. E esse gesto silencioso tem a força de um terremoto invisível. No fundo, a transformação não é sobre ele, é sobre ela voltar a existir por inteiro. É o reencontro com a própria dignidade psíquica, com a alma que se recusou a morrer abafada. Há lágrimas, mas também alívio. Há medo, mas também um reconhecimento íntimo. Eu não retorno ao antigo eu. E algo maior, sutil e incontornável continua se movendo, preparando o terreno para o que ainda será revelado. Há uma hora secreta em que tudo parece parar. Não é noite nem dia, é um intervalo entre o que foi e o que ainda não é. É ali que a mulher percebe que já não pode voltar para trás, mesmo que quisesse. O corpo sente antes da mente. O coração muda o ritmo. O ar fica mais denso, como se o próprio universo suspendesse a respiração à espera da próxima decisão. Não existe anúncio externo, mas por dentro a paisagem já não é a mesma. Algo antigo terminou, mesmo que nada visível tenha acontecido. E a pergunta surge como um sussurro inevitável. Quem eu estava tentando salvar? Ele ou a parte de mim que tinha medo de ficar só? O narcisista sente essa mudança como quem pressente uma tempestade sem olhar para o céu. Ele não sabe explicar, mas o controle escorre, o encanto se desfaz, a manipulação perde aderência. As frases que antes desmontavam resistências agora soam ocas, sem alma, sem impacto. Ele se irrita, se confunde, alterna máscaras com rapidez, procurando qualquer reação que prove que ainda tem poder. Mas o que o desarma não é um ataque. O que o desarma é o vazio. É o fato de ela não estar mais disponível para o papel que sustentava a fantasia dele. O palco está montado, mas a atriz principal saiu pela porta de trás em silêncio. No universo simbólico de Jung, é o self fazendo um chamado definitivo.
A psique não tolera para sempre a negação da própria verdade. Quando a mulher sábia responde a esse chamado, ela abandona o pacto invisível que a mantinha presa ao ciclo do narcisista, o pacto de se apagar para manter o outro inteiro. A partir daí, o que se desmorona não é o homem em si, mas a persona que ele construiu para se proteger do próprio vazio. A queda não tem ruído externo, mas por dentro é um terremoto. O narcisista olha ao redor e percebe que perdeu aquilo que mais temia perder, a fonte que validava a sua ilusão. Ela atravessa lembranças que voltam carregadas de significados que antes não via, aquelas pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira, aquelas críticas sutis que iam minando a autoconfiança, aquelas inversões de culpa em que ela se desculpava por dores que não eram suas. Cada fragmento retorna como um espelho que deixa de mentir. E junto com a dor vem também uma clareza cortante. Não foi fraqueza, foi sobrevivência psíquica. Ela se calou porque acreditou que precisava disso para ser amada. Agora, percebe que se calar foi o preço mais alto que já pagou. Ela começa a se mover de outra forma no mundo. Os passos são os mesmos, mas a intenção mudou. O tom de voz muda sem que perceba. O olhar fica mais firme. A presença se torna mais densa. Há uma dignidade silenciosa que não precisa se afirmar. O narcisista percebe esse deslocamento e tenta puxá-la de volta para o roteiro antigo. Dramatiza, implora, acusa, promete, ameaça, troca de personagens com uma velocidade desesperada. Mas nada acessa mais o lugar onde ela estava. É como bater na porta de uma casa que já não existe. Dentro dela, duas forças se encontram. A parte que ainda tem medo e a parte que finalmente despertou. Não é uma guerra ruidosa, é uma negociação profunda. A alma pergunta: até quando você vai se trair? E o medo responde: mas quem serei eu sem esse papel? Esse diálogo invisível é a travessia. A mulher sábia não nega o medo. Ela o atravessa. Ela entende que a verdadeira destruição não é do outro. É da ilusão que a mantinha pequena. E justamente por se levantar por dentro, o império do narcisista começa a ruir. Começam a surgir sinais por todos os lados, como se Deus falasse por meio de coincidências que não parecem coincidências. Palavras que encontra ao acaso, músicas que tocam na hora exata, conversas que trazem exatamente a resposta que ela evitava ouvir. O mundo externo se alinha ao mundo interno. Jung chamaria isso de sincronicidade, o diálogo secreto entre o que se vive e o que se é. E cada sincronicidade reforça a mesma verdade. Continuar onde dói já não é opção. Há algo maior conduzindo tudo, e resistir se torna mais doloroso do que mudar. O narcisista percebe que perdeu o centro de gravidade do relacionamento. Ele já não é o sol em torno do qual tudo gira. Ele tenta reconstruir o trono, mas o reino evaporou. Ele tenta provocar ciúme, tenta criar insegurança, tenta fazer com que ela prove o próprio valor. Nada funciona. Ela não luta contra ele, ela simplesmente não dança mais essa dança. E isso o confronta com aquilo que ele mais teme, a própria insignificância sem espectadores. É aí que o colapso psíquico começa, não por ataque, mas por ausência de alimento emocional. Ela descobre que a verdadeira sabedoria nunca grita. A mulher sábia não destrói com violência, ela desmonta a mentira com presença. Ela deixa de ser extensão do outro e volta para si. E nesse retorno há uma força espiritual que não pode ser simulada. Há noites de choro, mas há também amanheceres com uma paz estranha, como se uma parte antiga tivesse finalmente sido liberada. Ela percebe que não precisa provar nada, convencer ninguém, justificar decisão alguma. O simples fato de existir por inteiro é a maior revolução. E então surge a percepção mais profunda de todas. Não foi ela
que destruiu o narcisista. Foi o próprio narcisismo que não sobreviveu à presença de alguém que se recusou a ser objeto. O que se quebra é o sistema de dependência, o teatro emocional, a ilusão de controle. Deus se manifesta nesse processo não como punição ou vingança, mas como verdade. Onde a verdade entra, a máscara cai. E quando a máscara cai, o personagem não sabe o que fazer com o próprio rosto. Esse processo continua se desdobrando, silencioso e irreversível. Nada volta exatamente ao que era. Ela já não cabe no passado, e ele já não consegue viver no roteiro antigo. Há algo maior em movimento, uma reordenação interna que não pede permissão. E enquanto isso acontece, perguntas continuam abertas, respostas continuam suspensas, mistérios continuam pulsando logo abaixo da superfície. Porque o que está em jogo aqui não é apenas uma relação, é o destino de uma alma que finalmente se lembra de quem é. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há momentos em que o silêncio adquire um peso quase palpável, como se cada parede da casa carregasse a memória de tudo o que não foi dito. Ela caminha por esses espaços e percebe que não é mais a mesma que um dia suportou tudo calada. Há uma presença diferente dentro dela, uma espécie de testemunha interior que observa sem se deixar manipular. Essa parte desperta olha para o passado com lucidez, não com culpa. E essa lucidez incomoda, porque desfaz os feitiços invisíveis que a mantinham presa. Surge então a pergunta que paira como um sussurro insistente. Até quando minha alma aceitará viver acorrentada a papéis que já morreram? O narcisista sente que perdeu o acesso ao centro dela. Ele tenta reconstruir pontes que ele mesmo queimou, mas agora os gestos parecem ensaiados, repetidos, previsíveis. O brilho da manipulação se apaga quando encontra alguém que já enxergou por trás do véu. Ele troca de máscaras com rapidez, ora vítima, ora salvador, ora algoz arrependido. Mas nada atravessa mais o campo invisível que a protege. A mulher sábia não responde mais a estímulos antigos porque deixou de buscar fora aquilo que finalmente encontrou dentro de si. Esse é o ponto que ele não consegue controlar. Carl Jung falaria de uma individuação dolorosa, um parto psíquico que não acontece sem ruptura. Ela sente esse processo no corpo e na alma, sonhos mais intensos, memórias que retornam como filmes antigos, emoções que parecem vir de lugares que ela não consegue nomear. Tudo isso faz parte de uma reorganização interna que a empurra para fora do labirinto. O que antes era confusão agora começa a ganhar forma. Ela compreende que não foi forte demais ou fraca demais. Foi humana, tentando amar no escuro, e agora a luz se acende de dentro para fora. As palavras dele já não definem quem ela é. Antigamente, uma frase cortante era suficiente para desmontar seu mundo. Hoje, essas mesmas frases soam distantes, como um eco antigo vindo de um lugar ao qual ela não pertence mais. O laço invisível se enfraquece não por disputa, mas por compreensão. Ela percebe o vazio por trás da arrogância, a fragilidade escondida na explosão, a criança ferida vestida de controle. E justamente por enxergar isso, ela deixa de aceitar o papel de espelho. Ele deixa de ser um enigma fascinante e passa a ser apenas alguém preso à própria sombra. É nesse momento que a transformação ganha outra profundidade. Ela começa a se perguntar o que realmente deseja, não o que aprendeu a desejar para ser aceita. O silêncio que antes era sufocante agora se torna um espaço fértil. Nele, ela ouve a própria voz, um sussurro que esteve calado por muito tempo.
É uma voz que não grita, mas que é firme, antiga, incontornável. Essa voz não pede permissão para existir. Ela apenas se afirma. E à medida que essa afirmação acontece, o castelo do narcisista desaba por falta de sustentação. Ele tenta reacender o ciclo, provoca falta, cria distância, depois se aproxima com promessas de mudança. O movimento é conhecido, quase coreografado. Mas algo essencial já não responde. É como se os botões que antes acionavam reações automáticas tivessem sido desligados. Ele percebe isso e se desespera, porque o poder que julgava ter não passa agora de um mito antigo. A mulher sábia não tem mais interesse em provar nada. Ela não precisa ser reconhecida por ele para se reconhecer. E esse é o colapso silencioso da dinâmica que os unia. Em meio a essa travessia, ela sente Deus não como uma figura distante, mas como uma inteligência viva que se move através dos acontecimentos. Esse movimento não traz barulho, traz sinais. Um encontro inesperado, uma frase que atravessa, uma sensação que insiste. Ela percebe que não está perdendo algo, mas sendo reconduzida a si mesma. O que parece fim é, na verdade, início. E é justamente isso que o narcisista não suporta. A percepção de que ela não gira mais ao redor do mundo dele. Há feridas que começam a cicatrizar por dentro. Cicatrização não é ausência de dor, é ressignificação. Ela olha para as marcas e já não se define por elas. O que antes era vergonha, agora se transforma em consciência. O que antes era medo, agora se converte em discernimento. Esse processo não é linear. Há recaídas, lágrimas inesperadas, noites longas. Mas, a cada retorno a si, ela se sente menos disponível para o antigo sofrimento. A psique aprendeu a reconhecer o que a fere, e isso muda tudo. O narcisista observa essa mudança com um misto de incredulidade e raiva contida. Ele tenta invocar o passado como arma, lembrando erros, cobrando lealdades, reescrevendo narrativas, mas a palavra dele já não tem autoridade no território interno dela. A mulher sábia percebe que não precisa se defender, porque nada precisa mais ser provado. O silêncio dela agora não é submissão. É autorrespeito. Ele fala, ela escuta, mas por dentro não se entrega. E esse não entregar invisível é o que desestrutura completamente o controle. No fundo, a destruição do marido narcisista não é feita com mãos, é feita com ausência de cumplicidade com a mentira. Ele se desfaz diante da realidade que sempre evitou encarar. Sem alguém que o sustente emocionalmente, o personagem não sobrevive. A máscara cai, porque já não há quem acredite nela. A mulher segue não como heroína idealizada, mas como alguém que finalmente decidiu existir por inteiro. E é neste existir pleno que reside o verdadeiro desmonte do narcisismo, um desmonte sem gritos, mas com uma força que nenhum teatro emocional consegue suportar. Há uma fase em que tudo parece suspenso, como se o tempo se esticasse apenas para que ela pudesse enxergar com nitidez aquilo que antes passava despercebido. Os diálogos antigos voltam à memória, mas agora com outra luz, como cenas revisadas em câmera lenta. Ela percebe os contornos da manipulação, as pequenas distorções da realidade, os jogos sutis de poder. Nada disso surge com ódio, surge com clareza. E essa clareza é devastadora, porque quebra o encanto. Surge a pergunta que ecoa por dentro. Quantas vezes eu aceitei o inaceitável para não perder alguém que já não estava presente? O narcisista percebe que perdeu o monopólio da narrativa. Ele já não consegue definir o que é verdade para ela. Antes, bastava uma acusação, um olhar, um silêncio calculado para que ela duvidasse de si mesma. Agora, ao contrário, cada tentativa de controle ilumina ainda mais a estrutura do jogo. Ela enxerga o roteiro repetido, os mesmos movimentos, o mesmo desespero disfarçado de superioridade.
E quanto mais ele tenta comandar, mais evidente fica o vazio por trás da encenação. O cenário não sustenta mais o personagem. No nível mais profundo, esse processo é uma convocação da alma para a totalidade. Carl Jung diria que o inconsciente não suporta indefinidamente ser ignorado. A mulher sábia sente esse chamado como algo inevitável, como maré que não depende da vontade. Por dentro, ela se aproxima de partes que estavam exiladas, desejos antigos, sonhos abandonados, verdades que foram engolidas para manter a paz externa. Essa reconciliação interna tem um preço, mas também oferece algo que não pode ser comprado: pertencimento a si mesma. Ela descobre que o amor verdadeiro não é o que escraviza, é o que liberta. E essa descoberta não vem de livros, vem da dor atravessada. Vem das noites em que chorou em silêncio, das manhãs em que colocou um sorriso por cima do cansaço, dos dias em que acreditou que o problema era apenas ela. Agora, algo dentro dela sussurra com firmeza: nunca mais. Não é vingança, é limite. Não é dureza, é respeito próprio. E esse limite invisível é o que desmonta toda a arquitetura do narcisismo. Ele sente o chão se abrindo sob os pés, mas não entende de onde vem a ruptura. Procura falhas, procura culpados, procura cenas para dramatizar. Mas a verdadeira mudança não está fora dele, está nela. E isso o desespera porque foge ao controle. Ele sempre soube manipular ações, mas nunca soube o que fazer quando a outra pessoa muda por dentro. O script se perde, as falas se tornam inúteis, o palco já não responde. Ele tenta provocar ciúme, tenta evocar lembranças, tenta transformar-se em vítima exemplar. Tudo isso bate em uma parede invisível que não existia antes. O corpo dela também se transforma. A tensão constante começa a dar lugar a uma exaustão que pede descanso e verdade. O cansaço não é fraqueza. É o sinal de que ela carregou por tempo demais aquilo que nunca foi dela. A respiração muda, os ombros relaxam, até a postura se altera. Esses sinais físicos são mensagens da psique. Já basta. Ela começa a ouvir o próprio corpo como oráculo silencioso. Cada desconforto aponta para um limite violado. Cada alívio aponta para um passo na direção certa. Há momentos de culpa, porque o condicionamento foi profundo. A voz antiga sussurra que ela está sendo egoísta, ingrata, fria. Mas logo outra voz, mais verdadeira, surge por baixo dessa. E quando alguém cuidará de você? Essa pergunta atravessa como relâmpago e não permite retorno. Pela primeira vez, ela se coloca no próprio centro, não como capricho, mas como necessidade vital. E nesse reposicionamento, o narcisista perde o trono que nunca deveria ter ocupado. Deus se torna presença sensível nos detalhes. Não é uma intervenção espetacular, é um fio contínuo de sinais. A vida parece organizar encontros, coincidências, percepções, como se tudo conspirasse para impedir o retrocesso. O universo responde toda vez que ela tenta voltar atrás com um aperto no peito, um sonho perturbador, uma sensação de que está traindo a si mesma. É como se algo maior dissesse suavemente: siga, mesmo com medo. E ela segue, porque já não consegue suportar a antiga prisão. O narcisista, incapaz de suportar o espelho quebrado, tenta reconstruir sua imagem com urgência. Ele promete mudanças repentinas, dramatiza dores antigas, confessa traumas, faz planos grandiosos. Nada disso penetra mais, não porque ela se tornou insensível, mas porque aprendeu a diferenciar verdade de encenação. O coração dela não se move por discursos, se move por consistência. E essa consistência nunca veio. Pela primeira vez, ela olha para ele não com idealização, mas com realidade. E é essa realidade que o desarma por completo. A destruição do marido narcisista não acontece como um ataque frontal.
Acontece como um colapso interno diante da verdade que se impõe. Sem o olhar que o idolatra, sem a atenção que o alimenta, sem o medo que o sustenta, ele se vê frente a frente com o próprio vazio. Essa é a queda mais profunda, não a perda do controle sobre ela, mas o confronto com a própria falta de essência. Enquanto isso, ela não celebra, apenas segue. Não há espetáculo, há caminho. E esse caminho continua se abrindo, empurrando tudo que é falso para fora da sua vida, preparando silenciosamente o terreno para o que ainda precisa nascer. Há um instante em que ela percebe que não precisa mais se explicar. Essa percepção chega sem fanfarra, sem discurso, apenas como uma certeza silenciosa que pousa no peito e se instala. Durante muito tempo, cada gesto dela vinha acompanhado de justificativas, desculpas, tentativas de traduzir o próprio sentimento para alguém que nunca teve interesse real em compreender. Agora, de repente, a necessidade de convencer desaparece. O ar parece diferente, mais leve e mais denso ao mesmo tempo. Surge a pergunta que vibra como um sino interno: por que eu precisei pedir permissão para existir? O narcisista sente essa mudança como quem perde o chão em um corredor escuro. Ele não sabe nomear, mas sente a ruptura. O controle escapa entre os dedos como areia. Ele tenta se aproximar com o mesmo charme de antes. Repete frases que já funcionaram tantas vezes. Aciona memórias que costumavam desarmá-la. Nada acontece. Não há reação, não há faísca, não há entrega. O que ele encontra é uma presença inteira, silenciosa, que o observa sem medo. Essa ausência de medo é a maior ameaça que ele já conheceu, porque toda a estrutura dele foi construída sobre a dominação do medo alheio. Dentro dela, o diálogo com o inconsciente se aprofunda. Sonhos trazem imagens fortes, casas antigas sendo esvaziadas, mares que avançam e recuam, portas que se abrem para paisagens desconhecidas. Cada símbolo carrega uma mensagem que ela sente antes mesmo de compreender racionalmente. Carl Jung diria que o self está guiando o processo, reorganizando aquilo que foi fragmentado. Ela não está apenas saindo de um relacionamento tóxico, está se reencontrando com partes suas que estavam adormecidas, escondidas, caladas. E esse retorno tem a força de um renascimento silencioso. Ela já não busca o olhar dele para validar sua existência. O espelho principal mudou de lugar. Agora ela se olha por dentro e o que encontra não é perfeição, mas verdade. Vê suas falhas, seus medos, suas contradições e, mesmo assim, permanece consigo. Esse gesto de permanecer é revolucionário. Durante tanto tempo, ela se abandonou para ser aceita e agora faz o movimento inverso. Abandona o que a machuca para se aceitar. Esse reposicionamento interno desmantela o império do narcisista sem que ela precise mover uma única peça no tabuleiro externo. Ele, por sua vez, entra em desespero silencioso. Percebe que os fios pelos quais conduzia o teatro se romperam. Ele tenta substituí-la, tenta provar para si mesmo que ainda exerce domínio em outro lugar. Mas o vazio permanece, porque o que foi destruído não foi apenas a relação, foi a ilusão de onipotência que ele carregava. Sem o espelho que o engrandecia, ele se vê pequeno, comum, humano. E é justamente isso que ele não suporta encarar. O colapso acontece por dentro, onde ninguém vê, mas onde tudo é decidido. Ela caminha pela própria história, como quem recolhe partes de si espalhadas pelo caminho. Encontra a menina que aprendeu a se calar para não incomodar, a jovem que confundiu atenção com amor, a mulher que acreditou que precisava ser menos para que o outro se sentisse mais. Ela abraça cada uma dessas figuras internas, não com julgamento, mas com compaixão. Percebe que todas foram tentativas de sobreviver no ambiente em que estava.
E ao reconhecer isso, o peso da culpa começa a se dissolver. No lugar da culpa, nasce responsabilidade consigo mesma. Há dias em que a força parece vacilar e velhas memórias puxam de volta. Nessas horas, o hábito se disfarça de saudade. A mente tenta romantizar o que foi dor, tenta pintar de cor aquilo que sempre foi cinza. Ela percebe o movimento e respira fundo. O coração ainda treme, mas a consciência permanece firme. Não se trata de ser imune, mas de estar desperta. Ela aprende a atravessar o turbilhão sem se destruir nele. E essa capacidade é o que sela, de fato, o fim do domínio do narcisista sobre sua psique. A espiritualidade se torna experiência concreta, não conceito abstrato. Ela sente uma presença que a acompanha nas pequenas coisas. No café da manhã silencioso, na luz que atravessa a janela, nas lágrimas que caem sem motivo aparente. Essa presença não exige, não cobra, não manipula, apenas sustenta. Ela percebe que nunca esteve completamente sozinha, apenas estava voltada para o lugar errado. Quanto mais se conecta a essa força interna e superior, menos espaço sobra para as vozes que um dia a diminuíram. É como se Deus falasse na linguagem do cotidiano, reformando o mundo dela de dentro para fora. O narcisista tenta um último movimento, tocar a ferida mais antiga. Ele evoca o medo de abandono, insinua que ninguém a amará como ele, que ela nunca encontrará algo melhor. Essas palavras, que antes eram correntes, agora soam como ecos de um porão antigo. Elas já não definem nada. Ela percebe que preferiria enfrentar a solidão do que continuar vivendo acorrentada a alguém que a esvazia. E nesse instante, sem gritos, sem guerra, sem espetáculo, o poder muda definitivamente de lugar. A corrente se rompe por dentro. Ela começa a sentir gratidão, não por ele, mas pelo que despertou a partir da dor. Agradece a si mesma por não ter desistido, por ter escutado a própria alma quando tudo parecia confuso. Percebe que o processo não foi apenas uma ruptura, foi uma iniciação. Aprendeu sobre limites, sobre amor próprio, sobre verdade interior. E entende que a mulher sábia não destrói com violência, destrói com consciência. A destruição, na verdade, é apenas o colapso da mentira. O que não era real não resiste à luz. O mundo ao redor responde à mudança. Amizades se transformam, novos caminhos surgem, oportunidades inesperadas aparecem. Não é magia superficial, é coerência profunda. Quando ela se alinha com quem realmente é, a vida se reorganiza. E mesmo que o medo apareça, ele já não reina. Ele se torna apenas um visitante que chega e vai, enquanto ela permanece no centro de si. O narcisista fica para trás, preso ao próprio labirinto, porque recusou o chamado de olhar para dentro. Ela segue, não por raiva, mas porque a alma não aceita mais retroceder. E assim, sem precisar anunciar, sem precisar provar nada, a história se reescreve. Não há fogos, não há plateia, não há final declarado. Há um caminho que continua, profundo, misterioso, inevitável. Algo maior segue conduzindo, abrindo portas silenciosas, revelando verdades pouco a pouco. O passado perde o direito de comandar o presente. E a mulher, agora inteira, caminha em direção ao que ainda não sabe, mas sente. A transformação não termina. Ela se desdobra como um rio que encontrou novamente o próprio curso, levando consigo tudo aquilo que já não pertence ao novo destino que se aproxima. Ela começa a perceber que algo profundo mudou na própria respiração, como se cada inspiração trouxesse de volta partes dela que estavam espalhadas em muitas concessões. Não é uma mudança que os outros veem imediatamente. É íntima, subterrânea, quase secreta. Ela sente a própria presença ocupando de novo o corpo, os pensamentos, o espaço interno. Pela primeira vez em muito tempo, ela não está andando em pontas de pés dentro da própria vida.
E essa percepção provoca um calafrio que não é de medo, é de reconhecimento. Eu voltei para mim. Então surge uma pergunta que vibra silenciosamente. Por quanto tempo estive ausente de mim mesma enquanto tentava salvar alguém que nunca quis ser salvo? O narcisista observa essa transformação como quem vê uma casa sendo esvaziada aos poucos, sem poder impedir. Ele nota que os olhares já não se curvam, que as palavras não encontram mais solo fértil, que as antigas culpas não produzem as reações esperadas. Ele se agita, porque o poder que exercia nunca foi externo, sempre foi emocional. Agora esse território está sendo retirado dele sem discussão. Ele percebe que perdeu acesso ao centro dela, e é ali que sempre esteve o seu império. Essa perda não é visível aos outros, mas por dentro ele sente o colapso se aproximando como uma onda inevitável. Ela, por sua vez, começa a entender que a verdadeira força nunca esteve no confronto direto. A força mora na decisão silenciosa de não se trair mais. Essa decisão reordena tudo: o tom da voz, a postura, as escolhas diárias, os limites que antes ela nem sabia que podia ter. Carl Jung diria que é a psique reclamando a própria totalidade, retirando projeções, devolvendo ao outro aquilo que nunca foi dela carregar. Ela se espanta ao perceber que não precisa gritar para ser firme, não precisa explicar para ser legítima. Basta permanecer com a própria verdade, e essa permanência tem um peso espiritual que ele não consegue suportar. Ela caminha por dentro de suas lembranças, como quem atravessa uma casa antiga à luz de velas, abrindo portas que ficaram fechadas por anos. Em cada cômodo, encontra versões suas que sorriram quando estavam tristes, que se culparam por erros que não cometeram, que suportaram ausências fingindo normalidade. Ela olha para essas versões com ternura e sente um nó na garganta. Não há julgamento, há luto. Luto pelo tempo que viveu encolhida para que outro se sentisse grande. Esse luto é necessário, porque é ele que liberta as partes presas do passado e permite que novas escolhas sejam feitas. O narcisista tenta transformar esse luto em fraqueza. Ele acusa, ridiculariza, chama de drama, tenta distorcer o processo que ela vive. Mas algo mudou na escuta dela. As palavras chegam, mas não encontram morada. Elas batem nas bordas da consciência e caem sem perfurar, sem envenenar. Ela percebe o mecanismo, enxerga a estratégia emocional e, mesmo sentindo dor, permanece centrada. O que antes a desestabilizava agora apenas revela com mais clareza o jogo que sempre existiu. E quanto mais ela vê, menos ele controla. Surge então um silêncio novo, que não é o silêncio da submissão, é o silêncio da presença. Ela não responde imediatamente, não corre para apagar incêndios emocionais, não se apressa em consertar o que não criou. Esse silêncio é desconcertante para ele, porque nele não há brecha para manipulação. É um silêncio que afirma: eu não participo mais desse roteiro, e é exatamente esse silêncio que desmonta tudo o que ele acreditava comandar. Ele descobre que seu controle dependia da reação dela, e agora ela não reage mais do mesmo lugar. Em seus sonhos, símbolos se repetem com insistência, pontes que se rompem, máscaras que caem, espelhos que se estilhaçam. Esses símbolos falam de algo que a mente consciente mal acompanha, mas o coração entende. Carl Jung chamaria isso de movimento arquetípico, forças profundas reorganizando a vida psíquica. Ela acorda com sensações estranhas, às vezes com lágrimas, às vezes com uma paz inexplicável. Sente que está sendo guiada por algo maior do que a vontade, como se Deus colocasse a mão sobre sua história e dissesse: é tempo. Ela percebe que não precisa de vingança. A destruição do narcisista acontece pela simples retirada daquilo que o sustentava, a ilusão de que poderia definir quem ela era. Ele tenta manter a imagem de superioridade,
mas por dentro a estrutura racha. Sem alguém que alimente o mito se desfaz. O colapso dele não tem testemunhas externas, mas é devastador porque o obriga a olhar para um vazio que sempre evitou. E ele percebe, mesmo sem admitir, que esse vazio nunca foi culpa dela. A mulher sábia compreende então que sua maior vitória não é sobre ele. É sobre o antigo eu que aceitava menos do que merecia. Ela toca uma nova forma de amor próprio, que não é arrogância, é responsabilidade com a própria alma. Começa a escolher o que a nutre, o que a respeita, o que a reconhece. Esse movimento atrai novas experiências, novas pessoas, novas possibilidades. Não porque ela precise mostrar algo, mas porque a vida responde ao alinhamento interno com coerência. Ainda assim, existem dias em que o passado chama com vozes sedutoras. Memórias tentam se pintar de ouro. Cenas dolorosas se disfarçam de saudade. Ela sente o puxão e quase cede, mas algo dentro dela agora está atento. Ela pergunta a si mesma em silêncio: estou com saudade dele ou de quem eu era tentando ser amada? Essa pergunta corta o feitiço. O encanto se quebra e ela volta a si, mais consciente do que antes, fortalecida por cada retorno que faz. Ela finalmente entende que não foi destruidora de ninguém. O que foi destruído é a mentira que a mantinha presa. Deus não aparece como castigo para o narcisista, nem como prêmio para ela, mas como verdade que se impõe. Onde a verdade entra, máscaras não sobrevivem. Ela segue o caminho não como heroína infalível, mas como ser humano inteiro, com cicatrizes que não escondem mais nada. Essas cicatrizes contam uma história de retorno, e esse retorno é irreversível. Mesmo que tentasse, ela já não caberia nas antigas versões de si mesma. O mundo interno se ampliou, a consciência se alargou, o coração aprendeu a se proteger sem se fechar. O narcisista fica preso ao próprio labirinto, enquanto ela segue adiante, guiada por algo que não precisa ser explicado. O processo continua, vivo, pulsante, abrindo novas camadas, novas perguntas, novos horizontes. Nada termina aqui. Apenas se aprofunda. Ela começa a notar que o mundo ao redor parece reagir de forma diferente à sua nova postura. As mesmas situações que antes a atravessavam, agora a encontram enraizada, e algo que ela não sabe nomear sustenta seus passos. Não é invulnerabilidade, é consciência. Ela sente medo, sente dúvida, sente o antigo impulso de voltar para o conhecido, mas permanece. Há uma espécie de gravidade interna que a puxa para o centro de si mesma sempre que tenta se perder de novo. E esse movimento contínuo de retorno provoca uma pergunta que se repete em silêncio. Como eu suportei por tanto tempo viver longe de mim? O narcisista percebe essa mudança com crescente inquietação. Ele se move ao redor dela como alguém que busca uma porta que já não existe. Tenta encontrar a brecha emocional por onde antes entrava com facilidade, tenta pressionar as antigas feridas, tenta reacender culpas passadas. Nada se abre. Ele sente a resistência não como confronto, mas como muralha invisível. E essa muralha é a presença dela por inteiro. Ele descobre que o poder que acreditava ter nunca foi dele. Era o espaço que ela cedia. Agora que esse espaço se fecha, tudo o que ele construiu começa a ruir. Ela passa a reconhecer o valor do silêncio que antes a assustava. O silêncio já não é vazio, é chão. Nele, ela ouve pensamentos que antes eram abafados, percebe intuições sutis, escuta a própria verdade despida de justificativas. É nesse silêncio que ela entende que a sabedoria não nasceu da dor em si, mas do que fez com ela. Carl Jung diria que a ferida se transforma em portal quando é olhada com consciência. E ela olha, não para se punir, mas para se libertar.
Cada lembrança encarada se converte em pedaço de autonomia recuperada. Ele tenta, então, fazer o movimento contrário. Se mostra frágil, ferido, dependente, uma criança emocional pedindo colo. Isso a toca, porque ela sempre teve coração aberto. Mas agora existe discernimento junto com a empatia. Ela enxerga a dor dele sem se oferecer como cura. Compreende a história dele sem se transformar em remédio. Esse é um dos pontos mais difíceis da jornada. Amar sem se anular. Ela entende que compaixão verdadeira não é sacrificar-se até desaparecer. É reconhecer os próprios limites como ato de amor à própria alma. Em noites mais longas, ela sente ondas de lembranças chegarem como maré cheia. O corpo reage, o coração aperta, a mente tenta negociar com o passado. Nessas horas, ela percebe o quanto estava condicionada a confundir caos com intensidade, sofrimento com amor. Reconhecer isso é doloroso, porque desmonta fantasias antigas. Mas logo depois da dor, vem um espaço de clareza serena. Ela começa a entender que o que chamava de destino era muitas vezes repetição. E que romper com a repetição exige uma coragem interior que ninguém pode dar por ela. O narcisista percebe que perdeu o público. O palco ainda existe, as falas ainda estão decoradas, mas não há mais plateia para a peça. Ele dobra o volume, aumenta os gestos, intensifica as cenas, mas a ausência de resposta o desarma. Pela primeira vez, ele se vê diante de si mesmo sem testemunhas que o sustentem. Esse encontro é devastador, porque revela o que estava escondido sob as camadas de grandiosidade. Um medo profundo de não ser suficiente. Ele tenta fugir desse encontro, mas o colapso silencioso já começou. Ela, por outro lado, sente algo nascer. Não é euforia, é solidez. Uma quietude viva que a acompanha enquanto realiza as tarefas comuns do dia. Arrumar algo, caminhar na rua, olhar o céu. Nesses momentos simples, ela sente um tipo de dignidade que não depende de ninguém. É como se a alma dissesse: eu existo independentemente do olhar de quem quer que seja. Essa certeza muda a textura da vida. O que antes era sobrevivência agora começa a se tornar presença. Há dias em que ela quase volta. Não por amor ao narcisista, mas por apego ao conhecido, por medo do vazio entre um passado que terminou e um futuro que ainda não se formou. Ela chega à beira do retorno e sente a velha dor, mas agora algo a puxa de volta ao presente. Uma lembrança clara, um pensamento firme, uma intuição nítida. Ela percebe que voltar custaria a si mesma, e esse preço já não está disposta a pagar. Essa decisão silenciosa, repetida várias vezes, é o que fortalece a nova realidade. Carl Jung falaria de uma alma voltando ao eixo, de um self retomando o governo do que foi entregue à sombra. Ela percebe que essa jornada não é contra ele, é em direção a si. O narcisista apenas revelou onde ela ainda não se via, onde ainda se abandonava, onde ainda acreditava que precisava mendigar amor. O confronto foi duro, mas o aprendizado é definitivo. Ela compreende que algumas presenças não vêm para ficar, vêm para revelar o que precisa nascer. No fim desse trecho da travessia, ela não se sente vencedora nem derrotada. Sente-se desperta. Carrega cicatrizes que ardem quando o vento bate, mas também carrega uma consciência nova que a guia com firmeza. O marido narcisista permanece na própria batalha interna, preso ao espelho que se quebrou. Ela segue, não como alguém que destruiu, mas como alguém que se libertou. E essa libertação continua se aprofundando, desdobrando camadas, abrindo portas, preparando o terreno para verdades ainda mais profundas que começam a se insinuar no horizonte da alma. Há um instante, quase imperceptível, em que o silêncio deixa de ser ausência e se torna revelação.
Tudo o que foi vivido até aqui permanece como uma respiração profunda dentro da alma, como se o próprio inconsciente exalasse verdades que sempre estiveram presentes, apenas esperando coragem para emergir. O caminho percorrido não se fecha, ele se abre como uma trilha que se estende para além do que os olhos alcançam. O que parecia ruína revela-se fundação. O que parecia fim revela-se início. Carl Jung diria que aquilo que foi visto não pode mais ser desvisto. A consciência, uma vez despertada, recusa-se a voltar ao sono antigo. O espelho quebrado não é a destruição de um rosto, é o fim de uma ilusão. A mulher sábia não ergueu armas, ela ergueu presença. Não houve guerra, houve revelação, e toda revelação carrega um preço e um presente, o preço da perda do antigo, o presente de finalmente pertencer a si mesma. As imagens permanecem cintilando por dentro. Máscaras que caem, pontes que se rompem, portas internas que se abrem para um território ainda desconhecido. Nada disso pede pressa. A alma tem seu próprio ritmo, um compasso que não se curva à ansiedade. O que aconteceu dentro dela continuará acontecendo, mesmo no silêncio cotidiano, mesmo enquanto ela vive gestos simples. A transformação verdadeira não faz alarde. Ela se repete em pequenas escolhas diárias. Há uma suavidade nova em aceitar que nem tudo precisa ser entendido agora. Algumas respostas não se revelam em palavras, apenas em movimento. O self, essa instância profunda de que Jung falava, segue conduzindo como uma bússola invisível. Basta permanecer em escuta, basta permanecer fiel ao que despertou. O resto se organiza no tempo certo, como rios que encontram o mar sem esforço. A figura do narcisista se dissolve como um sonho ao amanhecer, não por ódio, mas por irrelevância. O que se desfez não foi um homem, foi um papel. A mulher olha para trás e percebe que a verdadeira ruptura aconteceu dentro dela. Ela deixou de ser espelho e tornou-se caminho. E quando alguém se torna caminho, nada a obriga a permanecer em labirintos que já não fazem sentido. O coração carrega agora uma marca que não é ferida aberta nem cicatriz fechada. É memória viva. Uma lembrança que sussurra que a alma sabe se proteger quando é ouvida, que a intuição é linguagem divina e que o amor, quando é verdadeiro, nunca exige autoabandono. Há uma ternura com a própria história que antes não existia. Ela já não se envergonha do que suportou, compreende quem precisou ser para chegar até aqui. O eco dessa jornada continuará se manifestando em pequenos sinais. Um arrepio inesperado, um pensamento que retorna, uma paz que surge sem motivo. Nada disso é acaso. É a vida respondendo ao despertar da consciência. A mulher sábia segue, não porque tudo esteja resolvido, mas porque algo essencial dentro dela disse sim à própria verdade. E esse sim é mais forte do que qualquer sombra. Se alguma pergunta ainda permanece, que permaneça. Perguntas são pontes, não prisões. Deixe que elas ecoem no interior como sinos antigos, lembrando que a alma cresce no espaço entre o que se sabe e o que ainda se está aprendendo a sentir. Talvez a maior revelação seja esta. Não é preciso controlar o desfecho quando se confia no movimento da própria essência. Que esta frase se assente como semente no silêncio. Quando a mulher volta para si, nenhum poder externo permanece intacto. Essa é a destruição silenciosa. Essa é a recriação verdadeira. Nada precisa ser forçado, porque o que é real sustenta-se por si mesmo. Se algo em você foi tocado, deixe que continue se movendo. Permita que essa experiência encontre outras almas que precisam ouvir o que você ouviu. Curta, comente, compartilhe e permaneça por perto, não por hábito, mas porque sente que este é um caminho que conversa com o seu. O próximo passo não é um gesto técnico, é continuação daquilo que já despertou dentro de você.